Olá, galera, e aí, tudo bem? Joia, oitavo ano, vamos voltar para as atividades? É isso aí, né? Tem que voltar. Bom, a aula de hoje vai ser sobre geração de energia elétrica e questões socioambientais. Para vocês se localizarem aí na apostila, no livro de vocês, começa na página 136 e vai até a página 144, considerando já os exercícios, tá bom? Eu já iniciei essa parte com vocês também, a gente já discutiu, mas precisa finalizar o assunto, né? Que não deu tempo de encerrar, tá bom? Então vamos lá. Bom, para começar a falar, né, sobre energia, então a gente tem as energias, energia primária e energia secundária. Então as primárias são as fontes oriundas da natureza, em sua forma direta. Por exemplo, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, resíduos vegetais e animais, energia solar, energia eólica e os produtos da cana-de-açúcar, como caldo de cana, o melaço e o bagaço. Isso é energia primária que pode ser extraída daí. Tá vendo que não tem etanol aí na cana, tá bom? Então, beleza. Bom, energia secundária. Então, secundária são fontes secundárias, energia obtida a partir de fontes primárias, como o óleo diesel, né, que é extraído do petróleo, o óleo combustível também extraído do petróleo, a gasolina também extraída do petróleo, o gás extraído do petróleo, nafta, querosene, tudo isso extraído do petróleo. Aí o gás de xisto, a eletricidade, que é uma fonte secundária também, né, porque a eletricidade ela vem porque alguma coisa gerou eletricidade, então ela é secundária. Carvão vegetal entra como secundária, e aqui sim o álcool etílico, porque primeiro a cana gera um produto, e do produto da cana é que é feito o álcool, no caso do caldo da cana que vai ser feito a fermentação e o processo de produção de etanol, beleza? Bom, fontes de energias renováveis, isso vocês não podem esquecer, porque tem as renováveis e as não renováveis. Então, as renováveis são aquelas advindas de recursos naturais cujo ciclo natural está disponível ou disponíveis, né, para uso com pouca possibilidade de esgotamento. Tá? Então, as renováveis se renovam, digamos assim, né? Então, por exemplo, na imagem A gente tem a energia produzida a partir do sol, energia solar. Na B, a hidrelétrica, então energia produzida a partir da água, de reservatórios de água. Na C, a gente tem a biomassa, por exemplo, a cana, né? O bagaço da cana tem produzido energia elétrica nas usinas e o excesso as usinas acabam vendendo para a rede. E na D, as usinas eólicas, né? Que é energia através do vento. Muito bem. Aqui as fontes de energias não renováveis. Quais são as não renováveis? São aquelas existentes na natureza em quantidades limitadas e tendem a se esgotar com o passar do tempo. Ou seja, um dia vai acabar, vai acabar. Então na imagem A, aqui tem os campos de extração de petróleo, né? Terrestre, porque tem as áreas, né, as plataformas de extração de petróleo no mar, que talvez a gente já tenha visto, né, na televisão, principalmente lá no Rio de Janeiro, que tem as bacias, né, de extração. Na B, são as usinas nucleares que utilizam urânio, então urânio vem da natureza, então é extraído para gerar energia nuclear. Na C, a gente tem as usinas, né, as mineradoras, melhor dizendo, de carvão mineral, também, o dia que acabar, acabou, e o de gás natural. Então, esses são os recursos não renováveis. Uma vez extraído, eles não voltam para o mesmo lugar. Bom, aqui o gráfico de matriz elétrica brasileira. Por quê? Porque a gente tem os combustíveis para produção de energia, né, para trabalho, para desenvolver alguma coisa. Mas tem aquelas matrizes específicas para produzir eletricidade. Então, no Brasil, de onde vem a eletricidade?
O principal produtor de energia elétrica no Brasil são as hidrelétricas, então é energia hidráulica, né? Ela corresponde a 65,2%. Então é a maior fatia da produção de eletricidade no Brasil vem da hidrelétrica. E ela é acompanhada de gás natural com 10,5%, biomassa 8,2%, solar e eólica que vem crescendo, né, nos últimos anos, né, com 6,9%. Carvão bem pouco, porque o Brasil não é um país que tenha reservas de carvão mineral, então o nosso consumo de carvão mineral para produção de energia, ele é bem pequeno quando comparado a outros países, principalmente Estados Unidos e na Europa. Petróleo e derivados também não é muito, e nuclear 2,6, tá? Eu vou falar de cada uma nessa aula. Bom, as usinas hidrelétricas. Todas as formas de produção de energia, elas têm pontos positivos e pontos negativos. Então, positivo da hidrelétrica é que ela é renovável, baixo custo de produção de energia e o reservatório hídrico, ou seja, ela se renova, tem um baixo custo na produção e ela tem um reservatório que guarda, armazena o potencial de geração elétrica, que é a água. Só que ela traz pontos negativos, como todas as outras, que é a degradação da biodiversidade local, né? Ela acaba alagando uma área muito grande, é sensível a regimes de chuva, se falta chuva, né, diminui a chuva, diminui a quantidade de água no reservatório. Ela tem baixa produção de energia em períodos de seca, porque ela precisa fechar algumas turbinas, e o deslocamento de populações ribeirinhas, que são aquelas populações que vivem na margem do rio. Então, quando vai fazer uma barragem no rio, essa população ela tem que ser destinada para outras regiões, né, onde não tenha risco. E elas são distantes do local de consumo. Sempre a hidrelétrica ela fica longe da onde se tem as grandes cidades, os grandes polos consumidores. Então, por isso necessita de grandes extensões, né, de cabos de alta tensão e de torres de alta tensão. Então, tem um alto custo também depois para conduzir essa eletricidade. Temos as usinas termoelétricas. Ponto positivo das termoelétricas: baixo custo de implantação, são mais baratas, construção é rápida e a construção é perto dos locais de consumo. Então elas podem ser construídas ali próximas, muito próximas da cidade. Só que os pontos negativos também são grandes, né? Ela não é renovável, grande liberação de gás CO2, né, gás carbônico, poluidora demais, contribui para o aquecimento global e é uma energia mais cara devido ao uso de combustível. Então as termoelétricas elas consomem combustível. Então quando o preço do combustível está alto e elas estão produzindo energia, o custo da energia fica muito caro, que é quando surge, né, a tal bandeira amarela ou bandeira vermelha na conta de energia elétrica. Energia solar, que veio aumentando, né, principalmente nos últimos anos, por ser renovável, não gerar poluentes, pode ser implantada em locais de difícil acesso. Então ela tem essas características importantes. Só que os pontos negativos também são interessantes, parece que não, mas tem. Ela tem baixa geração de energia em dias nublados, aí você imagina se ficar vários dias nublados, então a produção cai muito. As placas fotovoltaicas são feitas de silício, e aí vem um outro problema, que é a questão ambiental, né, das regiões de extração de silício, principalmente na África, usa mão de obra quase que escrava, né, para extrair. O silício ele tem um grande problema também para descarte, né, o lixo produzido de silício. Então aqui é uma questão ambiental e social que envolve o silício. E as placas têm tempo de duração e precisam ser trocadas. Então, quando você tem grande quantidade de placas e elas precisam ser trocadas, você vai produzir uma grande quantidade de lixo, tá? Muito bem. Aqui, energia eólica, ponto positivo e negativo. Aparentemente ela não tem ponto negativo nenhum, mas tem. Ponto positivo é que ela é uma energia limpa e ela não gera resíduos, porque ela só fica ali girando. Só que os pontos negativos, eles se somam. Por quê? É dependente de ventos constantes,
é uma forma de produzir energia, mas tem que ter vento. Geração é inconstante, porque a variação dos ventos tem momentos do dia que vai ter mais vento, tem momentos que menos. Em horário de pico, corre o risco de não gerar energia suficiente. Imaginamos que no final da tarde, que o pessoal está chegando do trabalho, todo mundo chegando em casa, precisa ter energia elétrica e aí não tenha muito vento, então vai faltar energia. Então corre esse risco, né? Porque ela não tem uma continuidade. Não dá para ligar lá uma parte e ela ficar girando, não. Depende do vento. E ocasionam mortes de pássaros e morcegos, né? Então, questão ambiental relacionada a isso. E tem intensos ruídos, poluição sonora. Então isso incomoda bastante. Tanto que onde eles instalam essas torres, nas regiões ali próximas, eles acabam indenizando o pessoal que mora ali, né? Pagando um valor mensal por conta desse problema do ruído. Energia nuclear, né? Bastante famosa, mas péssima em relação a alguns pontos. O ponto positivo dela é que ela é uma energia limpa, né? Não gera poluentes, não gera gás de efeito estufa, não depende de condições climáticas e não ocupa grandes áreas. Então, aparentemente é tudo de bom, né? Mas ela tem alguns pontos bem cruéis. Por exemplo, ela é não renovável, gera plutônio, que é usado em bombas atômicas, ou seja, com a intenção de se investir em energia nuclear, pode-se ter uma contrapartida em aproveitar o plutônio, que é subproduto, para produzir bomba. Tem um alto custo de implantação e o pior de todos, o lixo radioativo, que é de difícil de ser tratado. E esse lixo radioativo ele vai sendo acumulado, depois ele é armazenado em grandes reservatórios, né? Às vezes, na maioria das vezes, é subterrâneo, e a radioatividade dele fica por mais de 100 anos, então é um risco muito grande ficar armazenando, né, resíduo de usina nuclear, tá? Muito bem, aqui o exemplo, né, a usina nuclear, no Brasil tem três, no caso a Angra 1, a Angra 2 e a Angra 3, são as três usinas nucleares que a gente tem no Brasil. Bom, as atividades que vocês vão fazer é relacionada à página 142 e 143. E vocês vão fazer um trabalho de pesquisa individual, bem tranquilo, tá? Pesquisa de forma geral, mas faz caprichada. Então a pesquisa é sobre a usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma das maiores usinas, né, hidrelétrica, e ela é binacional. Então aí vocês pesquisem por que é isso. Pesquisar sobre o maior campo de energia solar no Brasil, porque o Brasil tem uma região, né, de energia solar, né, que é o campo de energia, e pesquisar também sobre o campo de energia eólica no Brasil, tá bom? Aqui embaixo estou deixando meu e-mail, qualquer dúvida é só mandar um e-mail, tá bom, galera? Abraço e até a próxima.